Recurso eleitoral 0600-747-84-2024-605-0203. Procedência de Eunápolis, relatoria do desembargador Danilo Costa Luiz, recorrente Heraldo Nunes do Nascimento, advogado Dr. Márcio Moreira Ferreira e advogado do recorrido João Batista Alves Pereira. Tem aqui uma necessidade de apresentação de vídeo. Desembargador Danilo, como vem o voto de Vossa Excelência? Senhor presidente, me permita, Pois não. eu gostaria de submeter à corte, O nome de naturalmente, Vossa Excelência? Márcio Ferreira, advogado pelo recorrente, Pois não. Excelência. Seria uma questão de ordem, antes, inclusive, da transmissão desse vídeo, para efeito, se essa questão de ordem for acolhida, não ser necessária essa transmissão. Foi atravessada uma petição na semana passada, antes da inclusão desse processo na pauta de julgamentos desta sessão de hoje, onde se foi apresentado um documento que tem estrita interferência, estrita influência no julgamento de mérito, não só do recurso, mas naturalmente da própria ação. E eu solicito a apreciação do documento para que a parte naturalmente contrária seja intimada para se manifestar acerca e o próprio Ministério Público também possa se manifestar acerca desse documento esse novo que não existia antes sequer da prolação da sentença. Foi um documento posterior à sentença que foi impugnada através do recurso que ora está em mesa de julgamento. Eu gostaria de saber do eminente relator se tem conhecimento dessa Questão de petição. ordem, Excelência. Doutor, Acerca desse só um documento. minuto, Ok. doutor, eu vou passar a palavra. Eu só queria saber do eminente relator se tem conhecimento. Sim, presidente. Tem conhecimento. Pois não, doutor? Excelência, acerca desse documento absolutamente intempestivo, que foi juntado nos autos tão somente para gerar confusão processual, a parte recorrida se dispõe a se manifestar oralmente nesta sentada acerca dessa documentação, em que pese, Excelência, ser um documento que faz referência a fatos que já foram superados lá no processo de origem. Pois não. Eu passo a palavra ao eminente relator. Tem condições do julgamento da questão de ordem que foi suscitada, desembargador Danilo? Sim, presidente. Estou negando o indeferimento do documento e estou pelo desprovimento do recurso. Sim, Vossa Excelência, na questão de ordem, está pelo indeferimento. Pois não. Eu vou colher votos dos eminentes julgadores. Acompanham o relator? Alguma divergência com relação à questão de ordem? Não há, então, indeferido o pedido da questão de ordem suscitada em plenário. E, Vossa Excelência, o voto, porque não está disponibilizado aqui, é pelo Desprovimento. Eu já até falei com a assessoria aqui, presidente. desprovimento. Pois não. Doutor Márcio tem a palavra no prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. E Vossa Excelência deseja a exibição do vídeo. Quem solicitou foi a parte recolhida, Excelência. Então, Aguardo. não, oportunamente, se o doutor advogado se reservar e não quiser apresentar o vídeo, porque pelo julgamento, aí eu indago algum desembargador se tem algum pedido de vista a ser feito. Se houver, realmente o advogado não vai se reservar, vai ter que apresentar sua sustentação. Mas Vossa Excelência pode já iniciar sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu acho que a matéria como é bem sensível, né? Acho que seria bom ouvir ambos os advogados. É por isso que eu estou indagando. Então, era bom, mas o vídeo é pelo recorrido. Recorrido. Por isso que eu estou oportunizando o início da sustentação. Senhor presidente, ilustre procurador, senhor relator, demais julgadores e desembargadores dessa casa e colegas aqui presentes. O recurso trazido à mesa neste momento trata de uma ação que foi de investigação judicial eleitoral que trata da fraude à cota de gêneros no município de Eunápolis em relação ao Partido Progressista, PP. Esta ação teve como inicial um apontamento de testemunhas que naturalmente deveriam ser ouvidas no curso da ação, no trâmite da ação, durante a instrução do processo, e com alegações finais posteriores, diligências complementares, se necessário fosse. Entretanto, e é por isso que eu começo com a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa, porque o douto juízo de primeiro grau
superou todas as questões do devido processo legal, do princípio do contraditório e da ampla defesa, e entendendo que não haveria necessidade da produção da prova oral, procedeu ao julgamento antecipado da lide sem abrir para alegações finais e sentenciou o feito pela improcedência por ausência de provas, quando havia não só um requerimento da parte autora de ouvir as testemunhas, como também do próprio Ministério Público Zonal de que fosse aberta a audiência para oitiva das testemunhas arroladas tanto pelo autor quanto pelos réus. Entretanto, tal requerimento foi superado pelo douto juiz zonal, que julgou a ação atropelando todo o rito e não permitiu a produção da prova oral, o que gera um prejuízo sem tamanho para a parte autora. Então, a primeira questão que se coloca à mesa para que Vossas Excelências possam se debruçar é a nulidade da sentença por evidente cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção da prova que foi requerida e que o Ministério Público Zonal também sugeriu que fosse produzida. Então, primeira questão que coloca-se para Vossas Excelências, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No tocante a mérito, mais provas ainda poderiam ser produzidas com a instrução, porém, a própria prova documental traz elementos suficientes para que Vossas Excelências possam se convencer de que houve, sim, fraude à cota de gêneros. A das candidatas que se lançaram pelo partido, não se tem a certeza mínima de que elas teriam a própria estrutura partidária para poder disputar aquela campanha, para poder disputar uma vaga na Casa Legislativa Municipal. Isso foi dito, inclusive, nesse documento que foi juntado na semana passada, que é uma declaração de uma das candidatas do PP, a senhora Marilene. Ela afirma textualmente nessa declaração que não teve nenhum tipo de estrutura, não teve nenhum tipo de apoio institucional partidário para que ela realmente pudesse disputar a campanha em pé de igualdade com os demais candidatos, principalmente com os candidatos homens da própria agremiação. Isso está dito por ela, que seria confirmado em audiência numa instrução que não foi realizada. Essa parte, não é testemunha, essa parte afirma que toda a campanha feita pelo PP no município de Eunápolis foi voltada exclusivamente para os homens. Então, não somente ela sofreu isso, mas as demais candidatas que saíram pelo partido não tiveram a oportunidade que o próprio partido poderia lhes dar de disputar a eleição em condições de realmente conseguir êxito no pleito. Não só ela apontou isso, mas também houve não só ela não disputou a eleição da forma que deveria, tanto que fez um pedido de desistência ao final por não encontrar espaço naquela agremiação, que as demais candidatas assim também o fizeram. Houve uma desistência em cadeia das mulheres em virtude exatamente da ausência de apoio, ausência de qualquer tipo de auxílio que o partido naturalmente e obrigatoriamente por lei deveria dar-lhes. Essa é uma das situações que também configura fraude em virtude da colocação dos nomes pura e simplesmente para preencher aquela cota no início da campanha. Posteriormente, do meio ao final, se despreza porque não se tinha nenhuma intenção de que aquelas mulheres pudessem disputar uma candidatura efetiva a um cargo eletivo. E nesse aspecto, o que se tem realmente são elementos de prova da ausência de transmissão de recursos, da transmissão de recursos que não foram utilizados por elas, apesar de elas afirmarem que não receberam, está lançado na prestação de contas, mas elas afirmam, as candidatas afirmam, não recebemos, não tivemos acesso aos recursos. Portanto, o que o partido fez foi totalmente fantasiar uma candidatura que elas, as candidatas, de fato, não tiveram aqueles recursos e, por isso, mais uma vez, fica demonstrada essa fraude à cota de gêneros. Todos esses elementos são mais que suficientes para demonstrar que o Partido Progressista no município de Eunápolis não procedeu da maneira que deveria, conforme manda a lei, que é não apenas indicar nomes femininos na chapa proporcional, naquela candidatura ao Poder Legislativo. Tem que haver a estrutura partidária, tem que ter uma disponibilidade, tem que oferecer um auxílio, o que não houve para elas, só houve para os homens.
Portanto, também nesse aspecto há uma demonstração da fraude que o recorrente solicita seja reconhecido, seja analisado e reconhecido por esta corte. Mas o que eu gostaria de trazer mais de maneira contundente e insistindo é na preliminar de nulidade, já que não houve a produção da prova. Se não houve produção da prova, o cesseamento de defesa é evidente. Portanto, é com essas razões que, não havendo repasse dos recursos para as candidatas, ou esse repasse se deu de maneira fictícia, porque entrava na conta delas, porém elas não utilizavam, não eram permitido a elas utilizar aqueles recursos para a campanha. E, pela ausência também da estrutura partidária oferecendo a elas uma condição de disputar realmente o cargo, que se requer o provimento do recurso para reconhecer a fraude, cassando o DRAP da agremiação e retotalizando os votos da eleição proporcional no município de Eunápolis, Excelência. Passa a palavra, tendo em vista que a desembargadora se dá possibilidade de vista, né? Vossa Excelência tem um vídeo, né? A ser Exatamente, exibido. Excelência. Eu solicito à Secretaria a exibição do vídeo e logo em seguida Vossa Excelência Ok, inicia a sua sustentação. tranquilo. Nós estamos aqui com os filiados do PP, pessoas que estão no bom propósito de transformar, de mudar Eunápolis. Então, nesse momento aqui, decisão unânime de todos os vereadores, eles tomaram atitude e me comunicaram, porque nós estamos coligados na majoritária com o PP, eles tomaram atitude que eles vão apoiar os vereadores do grupo, a escolha de cada um, vão apoiar os 55, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito pela posição que eles tomaram, de não concorrer, porque eles não vão querer fazer escada para alguém que traiu o partido, que traiu o grupo. Isso foi uma traição, isso foi um desrespeito a todos nós, não só a mim, Robério, que sou candidato pelo 55, não. Isso foi um desrespeito a todos eles aqui. A gente está abrindo mão de um sonho, né? Porque quando a gente coloca o nosso nome, a gente coloca porque a gente acredita. Eu fico muito triste de estar abrindo mão, né? Me deixa até emocionada, porque eu acredito realmente no meu projeto, assim como minhas amigas aqui, minhas colegas, né? Que também acreditam. Mas diante as traições e as perseguições, eu acredito que a gente também tem que ter posicionamento, né? Escolher um lado e definir o que a gente quer. Infelizmente, a gente tem que tomar essa posição, porque o que é certo, e a gente tem que lutar pelo que é certo. Tá certo. Porque sempre você, 5-5. Eu desisti do partido, como todos aqui do grupo desistiram, porque a gente quer o melhor para Eunápolis. O PP não é os 4 que foi para lá. O PP é mais que isso. O PP está com o Robério, nós somos 55. Quem votar em mim, vamos continuar votando em Robério, pedir voto para Robério e crescer muito mais. Nós somos Robério Oliveira, 55, nós não vamos abandonar ele nunca. Estamos com o Robério, continua com o Robério, vai dar tudo certo em 2025. Eu quero agradecer a todos que caminhou com a gente até aqui, né? Infelizmente não vamos poder dar continuidade, né, à nossa campanha. É um pouco triste, porque quem conhece a nossa história sabe que nós trabalhamos dia e noite em prol das pessoas, né? Mas infelizmente, devido a esse momento triste da nossa desistência, né, que nos levou a isso, porque eu acredito que os meus colegas aqui ninguém queria, né? Mas vamos colocar na conta de Adriano, de Fábio Arruda, de Oséias e de Júnior, né, pela atraição, né? E Eunápolis vai ter um gestor que olha pela nossa cidade. Que Eunápolis precisa de uma pessoa como Robério, que vai vir reconstruindo Eunápolis. Prontíssimo, Excelência. Não, ele não vai se reservar porque a desembargadora Maísia disse que provavelmente pode pedir vista. Então, ele não vai ter outra oportunidade para sustentar. Entendeu? Eu, Se convenceu ou não? Excelência, eu só gostaria de trazer nessa sustentação, se Vossa Excelência me conceder a palavra,
Doutor, veja bem, Muito aí vai ficar a critério de Vossa Excelência. Mas, assim, é, Na eventualidade de voto divergente, Excelência, então eu me reservo não, pelo que eu para vi, que a eu única possa estar possibilidade seria da convencido. desembargadora Vou Maísia. Mas tranquilo. como ela já refluiu, né, havia, o Já está desembargador também me saneado, né? convenceu, O vídeo esclareceu então, tudo. aí o senhor fica à vontade, porque Então, no tribunal, na seara criminal, essa semana, inclusive, é um advogado, né, com um relator com um voto pela concessão da ordem, ele quis sustentar. Eu disse, então, eu vou pedir vista dos autos, porque eu posso, entendi. Eu me né? reservo, Excelência. Então, Eu me reservo. Seguindo, depois da fala de Vossa Excelência, eu já estava convencido não, antes, mais convencido ainda fiquei agora. eu não quero que Tranquilo, pareça que eu vou pedir vista. Eu só estou apenas argumentando que, em tranquilo. regra, é uma coisa normal aqui que se peça reserva, né? Agradecer Vossa Excelência, agradecer aos doutos desembargadores. É uma honra estar aqui nesta tribuna. Forte abraço. Eu gostaria de frisar, ressaltar que Vossa Excelência não se sinta intimidado pela minha colocação. Não foi isso que eu Não, quis. em hipótese alguma. Entendi muito bem. Com a Foi palavra, bem compreendido. o eminente relator. Presidente, eu parabenizo o nobre advogado por ter subido à tribuna e defendido a tese, mas eu não vi, a sentença está muito bem proferida, eu não vi a questão da insuficiência de prova que o juiz mencionou na sentença. Então, por essas razões, recurso especial, suposta fraude no lançamento de candidaturas do gênero feminino, renúncia das candidaturas, sentença pela improcedência, ausência de acervo probatório robusto, não comprometimento da normalidade e legitimidade das eleições. Meu voto, presidente, é pelo desprovimento do recurso. Em discussão. Eu queria apenas reforçar a fundamentação, Presidente, porque me permita, pela ordem, tem a preliminar. eu queria reforçar sobre a preliminar, está rejeitada, mas A eu queria apenas preliminar já reforçar. foi rejeitada. Já foi? Já foi rejeitada. Eu Logo queria no apenas início, reforçar. eu fiz a cisão. Perdão. Eu queria apenas reforçar a fundamentação em relação à preliminar, porque, de fato, embora o desembargador Danilo muito bem tenha salientado que o juiz não fundamentou por insuficiência de provas, mas o juiz, ele, assim, deu uma derrapada ao meu sentir quando ele fala que a parte investigante não se desincumbiu do ônus, tá? Então, deu a entender que se tratava de hipóteses semelhantes às que nós estávamos julgando anteriormente. Mas, por outro lado, eu observo que em um outro parágrafo, o juiz relata ao que nós vimos aqui agora e não dá para fugir à realidade, que é fato público e notório o que ocorreu, que foi essa cisão, essa questão política existente que fez com que foi o motivador para a renúncia de todo mundo. Isso está muito claro, comprovado documentalmente, por vídeo e tudo mais, e o juiz menciona isso. Então, na verdade, ele se equivocou ao falar do ônus, quando, na verdade, ele antes tinha fundamentado que havia prova e o fato era público e notório, de uma renúncia posterior, um fato político. Desembargador Moacir, data vênia, eu estou olhando aqui a sentença do magistrado de primeiro grau, ele não fala isso, não. Ele Eu vou fala... ler então, presidente. Aqui, então eu estou lendo outro processo, está aqui. Julgo improcedente a apresentação de investigação judicial eleitoral por ausência de comprovação da fraude alegada, mantendo íntegros os registros, eventuais diplomas outorgados aos candidatos investigados, por inexistência de causa de invalidade. Ele não está falando de insuficiência de prova. Presidente, ele tem um trecho, ele diz assim... Sim, eu estou falando na parte dispositiva. Não, eu estou falando da fundamentação. Em um trecho ele diz, o ônus probatório que recai sobre o investigante não foi adequadamente satisfeito. Ora, dentro da visão, isso em muitas sentenças é a mesma coisa que consta, e não foi satisfeito porque não foi oportunizada a prova. Então, nesse particular, parecia que se assemelhava. Mas em um outro trecho, ele fala, é fato público e notório, que as renúncias desses candidatos, incluindo as candidatas femininas, teve como pano de fundo. E aí ele descreve o fato político que está no vídeo. Portanto, no contexto geral da sentença, o contexto geral da sentença não é de uma insuficiência de prova, embora em um trecho ele tenha falado a respeito do homem, tá? Então, o que eu falei foi apenas desse pequeno equívoco do trecho referido. Mas na parte dispositiva ele tá bem claro, bem transparente, taxativo, que ele não fala de insuficiência. Estamos todos de acordo. Então, eu vou proclamar o resultado, que é questão de ordem indeferida
e negado o provimento ao recurso à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Agradeço a ambos os advogados.